Você já percebeu que existem lugares na floresta onde a luz da lua parece não querer entrar? Senta aqui, chega mais perto da fogueira. O que eu vou contar não é uma lenda repetida por velhos ou repassada em acampamentos. É algo que aconteceu, não com um amigo, não com alguém distante, mas comigo. E eu só continuo contando essa história porque, às vezes, sinto que, se eu parar, ele volta. Era final de setembro quando eu decidi acampar sozinho. A floresta estava silenciosa demais para aquela época. Nenhum animal, nenhum vento, só uma sensação pesada no ar. Enquanto caminhava, percebi uma trilha estreita que não existia no mapa. Ela parecia recente, como se alguém tivesse passado por ali arrastando algo. Eu devia ter ignorado. Devia ter seguido para o rio, montado minha barraca e dormido. Mas algo me puxou, como um sussurro sem som. A trilha me levou até uma clareira perfeita, redonda, como se alguém tivesse desenhado no meio da mata. E no centro, uma árvore caída, com marcas estranhas gravadas na madeira, marcas que pareciam olhos. Foi ali que a primeira coisa estranha aconteceu. Quando o sol começou a baixar, a minha sombra ficou longa demais, mais longa do que deveria. Eu levantava a mão e a sombra demorava para seguir, como se estivesse pensando por conta própria. Montei a fogueira exatamente como essa. O fogo estava forte, mas o frio era absurdo. Um frio que não vinha do vento, mas das árvores ao redor. Me deitei para dormir, mas ouvi passos. Não passos normais, passos lentos, arrastados, como se alguém com os pés descalços caminhasse sobre a terra molhada. E então, um estalo seco atrás de mim. Quando abri os olhos, a fogueira ainda queimava, mas a clareira estava mais escura do que antes. A lua desaparecera atrás das nuvens. Foi aí que percebi algo pior. Não havia sombra atrás de mim, nenhuma, nem da fogueira, nem do meu corpo. Eu olhei para o chão confuso e então, mais adiante, na beira da clareira, vi uma sombra, sem ninguém para projetá-la. Ela estava parada, imóvel, olhando na minha direção, mesmo sem olhos. Algo nela parecia humano, mas torto, como se tivesse sido esticado. A sombra deu um passo, e então outro, e a cada passo, o silêncio na floresta piorava. Quando ela chegou perto demais, a única coisa que fiz foi jogar mais lenha na fogueira. O fogo subiu e a sombra recuou. Passei a noite inteira sentado, esperando o sol. Quando o primeiro raio apareceu, a sombra desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Achei que era alucinação, cansaço, medo. Mas, quando olhei para minha mochila, percebi que ela estava aberta. Algo havia mexido. E no lugar da minha bússola, havia um pedaço de madeira com o mesmo símbolo de olho gravado. E atrás dele, uma frase escrita com algo escuro, quase carvão. Você me viu. Agora eu posso te seguir. E ele seguiu. Nos dias seguintes, eu sempre via algo se movendo atrás das árvores. Nunca diretamente, sempre no canto dos olhos. E a cada noite, minha sombra sumia, enquanto a dele ficava maior. Até que eu descobri o que ele queria. Ele não perseguia pessoas, não atacava, não fazia sons. Ele esperava até a pessoa ficar sozinha, sem fogo, sem luz, sem ninguém por perto para testemunhar. Porque esse ser não consome carne, não consome alma, ele consome presença. Ele se alimenta do espaço vazio que a pessoa deixa quando desaparece. É por isso que o chamam, os poucos que sobreviveram para falar dele, de aquele que caminha sem sombra. Eu só sobrevivi porque fiz exatamente o que você está fazendo agora. Sentei diante de uma fogueira forte o suficiente para afastá-lo. Quando a madrugada chegou, eu o ouvi atrás de mim, respirando. Um som lento, molhado, como se pulmões velhos tentassem funcionar de novo. E senti algo se aproximando cada vez mais, até que o fogo estalou alto.
Uma faísca subiu e ele recuou para a escuridão. Eu corri até o amanhecer. Nunca mais voltei àquela trilha. Nunca mais acampei sozinho. Mas às vezes, quando estou perto de alguma fogueira, eu sinto que tem algo ali, entre as árvores, observando, como se estivesse esperando a chama apagar. E é por isso que mantenho a fogueira acesa. E por isso estou te contando esta história agora. Porque se aquele que caminha sem sombra te escolher, você só vai perceber quando já for tarde demais. Então, se a fogueira diminuir, se você notar que sua sombra está curta demais, não olhe para a floresta, não se vire, porque ele não gosta de ser visto duas vezes. Se você conseguiu chegar até aqui, então a fogueira ainda está acesa. Antes que ela enfraqueça, faça o que te mantém seguro. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais histórias como esta. Porque quanto mais luz você acende por aqui, menos chance ele tem de te encontrar na próxima noite.